Você está amando mais a Deus do que agora, do que você estava amando no começo do ano? Você está mais íntimo de Deus agora do que você estava no começo do ano? Por que eu faço essa pergunta? Porque a nossa vida, ela precisa se desenvolver. Nós vamos crescendo em fé, rompendo em fé. E sabe, Paulo vai dizer aos Tessalonicenses que a gente pode acender o Espírito ou apagar o Espírito. O que significa isso? Deus derramou o Espírito sobre nós. E a minha responsabilidade é acender ou apagar. Então quer dizer, cabe a mim, Deus deixou a responsabilidade para mim de aumentar o fogo ou diminuir o fogo. A Bíblia vai dizer que em alguns momentos a água estava no tornozelo, a água estava no joelho, a água estava na cintura e a água estava no peito. E a água o encobria. A profundidade eu escolho. O relacionamento com Deus não é assim, Pai, faça a sua vontade. Deus já fez a sua vontade, Ele morreu na cruz por nós, para nos salvar. Agora tem coisas que eu preciso fazer. Por exemplo, se eu quero jogar beach tênis, se eu quero melhorar a minha técnica, o que eu vou ter que fazer? Aula. Eu quero participar de uma competição, o que eu vou fazer? Eu vou treinar. É interessante que nós arrumamos tempo para tudo. Mas para se aprofundar com Deus é uma dificuldade. Nós temos tempo para tantas coisas, mas se aprofundar com Deus é um problema. E aí a gente vem e passa por situações na nossa vida. A chuva vem para todos, dias bons, dias ruins, vem para todo mundo. E a Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 7, que quando a gente edifica a nossa casa na areia, vem a chuva, vem o vento. Grande é a sua queda, porque a casa não está edificada sobre a rocha. E aí a gente se torna o primeiro crente. Aí quando o pau canta na lomba, todo mundo, meu irmão, vira crente. Vem na reunião das 5 da manhã, das 7 da manhã. Por que a gente tem que esperar sofrer para buscar a Deus? Por que a gente tem que esperar chegar no limite para buscar a Deus? Por isso que tem uma frase, eu não sei de quem que é o autor, mas o autor diz, quem antecipa, governa. Quem antecipa os problemas, governa. John Stott diz assim, ouça o Espírito e ouça o mundo. Todo mundo acha que é eterno. E a gente quer dar jeito para a morte. Todo mundo acha que esse dia não vai chegar. E quando o dia chega, meus irmãos, deixa eu dizer algo para você. Não existe salvação sem Cristo. Se uma pessoa morrer sem Cristo, a chance dela ir para o céu é só a graça de Deus que não conhece. Por isso a importância de a gente falar do amor de Cristo, porque depois que morrer, a Deus pertence. Mas se eu for seguir o pé da Bíblia, não tem como dizer se a pessoa foi salva ou não. Mas se eu seguir o que a Bíblia diz, a pessoa não foi salva, porque todo aquele que comete pecado vai colher juízo. Com Deus não se brinca e não se zomba. Então às vezes a gente brinca com a vida, brinca com as coisas, mas um dia a conta chega. Ou aqui, ou no juízo final. A conta vai chegar. E às vezes a gente esquece desse dia. E quando chega, a gente quer dar um jeitinho. Não dá jeitinho. Não existe quase foi. Ou é, ou não é. É sim ou não. Quase deu certo. Não deu certo. Quase fui. Não fui. Quase consegui. Não conseguiu. É assim. O que passa disso não vem de Deus. Então, quando eu estou falando isso, hoje é celebrado o dia de finados. Sabe quando começou o dia da celebração da morte? Na França, no século X. Um papa reuniu todo mundo e falou assim, vamos celebrar o dia da morte. Então, desde o século X, nós celebramos no calendário o dia da morte. Eu já fiz evangelismo na porta do cemitério. É o dia mais fácil para evangelizar, porque as pessoas vão lá chorar pela dor, pela perda, pelo sofrimento. E aí a pessoa está aberta. Eu lembro que a gente foi ali nas Amarais, a gente pegou flor, começamos a orar pelas pessoas, aí tinha um palco lá. Quando eu vi, eu estava de cima do palco pregando o evangelho para todo mundo no cemitério. Fizemos um culto lá. E foi uma coisa maravilhosa, as pessoas aceitando a Jesus. Porque morto não fala, gente.
Não dá para a gente falar com o morto. O morto não fala. Não fala. Então cabe ao homem viver uma só vida. E paralelamente isso, 2 dias antes, 31 de outubro de 1517, um homem chamado Lutero fez algo na igreja que foi maravilhoso. O que ele fez? Tinha desvios na igreja. Existiam exageros na igreja. E os exageros estavam contaminando ao ponto das indulgências. O que era indulgência? Você, por exemplo, eu tinha uma família, eu tinha uma vida promíscua, e eu ia lá, o cara falava assim, você quer salvar a sua casa? Quero. Então você tem que pagar tanto. Aí a pessoa ia lá e pagava as indulgências, e ele tirava a pessoa do inferno, ou do purgatório, que era o estado imediático. Então as pessoas iam contribuindo, então começou a ter um exagero na igreja. E Lutero, lendo a palavra de Deus, ele tinha um problema com pornografia muito alto. Ele se flagelizava porque era a forma de penitência. Ele pegava um chicote e ficava batendo nas suas costas para poder receber o perdão dos seus pecados. E aí ele lendo a Bíblia, lendo Romanos, capítulo 1, versículo 17, e ele lê aquela frase: o justo viverá pela fé. Lendo essa frase, ela explodiu na cara dele. O justo viverá pela fé. Não é a obra que salva, não é o nosso comportamento que salva, não é o que nós fazemos que salva. Tudo que nós fazemos é para a honra e glória de Deus, porque nós somos amados. Ninguém pode servir para ser amado. Eu não posso servir minha esposa para ela me amar. Eu a sirvo porque eu já a amo. Porque se eu estou fazendo algo para ter algo em troca, esse amor não é verdadeiro. Eu estou amando, desejando algo. Eu estou fazendo para ganhar algo em troca. Mas o dia que ela não puder corresponder, eu deixo de amá-la? Se ela cair doente no hospital, ficar na UTI e não corresponder mais o meu amor, eu abandono ela? Mas eu fiz uma aliança com ela, que até que a morte nos separe. Até um dia a gente brincando, ela falando comigo sobre isso. Nós conversamos sobre isso e ela preocupada com a minha morte. Olha só que zelo que ela tem sobre mim. Ela queria fazer seguro de vida. Estava preocupado com a minha morte. Tá certo. Ela falou, vamos fazer um seguro de vida. Aquela coisa toda. Eu olhei bem nesses olhos verdes dela, que tem hora que fica azul. Eu falei, Tatiana, deixa eu falar algo para você, bem sério. A Bíblia diz que o nosso problema, a nossa vida junto é até que a morte nos separe. Eu morri, o problema é seu, eu não tenho mais nada a ver com isso. A vida é sua, você se vira. Eu não tenho mais nada com isso. Ela, credo, é verdade, está na Bíblia. Eu sou biblista. Ela, credo, Hildo. Você acha que eu vou deixar dinheiro para ela passear e arrumar um outro cara para ela? Está amarrado, o sangue de Jesus tem poder. Nada. Brincadeira à parte, mas a gente estava brincando sobre isso. Quer dizer, eu não posso me relacionar para ter algo em troca. Eu me relaciono porque eu amo. Porque senão esse relacionamento ele é mentiroso. Então a Bíblia vai nos mostrar como a gente deve nos portar e como a gente deve andar. E Lutero chama ao pessoal naquela época para conversar, e naquela época era normal o debate acadêmico. Ele levanta 95 teses sobre os exageros da igreja e ele fala, se vocês me provarem na Bíblia que eu estou errado, eu revolto, mas se você não me mostrar na Bíblia, eu não vou aceitar, que são os bereanos. A gente não pode aceitar tudo de primeira. A gente precisa ler, a gente precisa entender, a gente precisa compreender. Não tem como eu ser cristão e não amar a leitura. Não tem como eu andar com Deus e não gostar de ler. Eu preciso aprender a gostar de ler, porque eu preciso conhecer. Quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Eu tenho que saber a minha origem, eu tenho que saber de onde eu vim, eu tenho que saber o meu passado, o quanto foi construído até eu chegar aqui. E aí ele afirma as 5 teses, que é somente a Escritura. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Somente a fé. O justo viverá sobre a fé. Somente a graça. O que significa? Eu sou salvo, eu sou alcançado pela graça de Deus. E depois, somente o quê? Somente Cristo. Quer dizer, não existe caminho, não existe acesso a Deus sem Cristo. Não existe outro caminho, não existe subterfúgio. Todo homem pode encontrar Cristo. Todos os caminhos levam a Deus. Mas só Cristo leva o caminho da salvação. Todo homem vai encontrar com Deus para ser condenado. Só Cristo e pelo sangue é o único caminho, é o caminho, a verdade e a vida que leva à salvação. Todo mundo vai ter um encontro com Deus. Uns para ser condenados
e outros para ser salvos, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o caminho da salvação é Cristo. Somente Cristo, nada mais. E o que mais? Somente a glória de Deus. Ou seja, tudo o que eu faço é para a honra e para a glória de Deus. A pergunta que eu faço, que é para a gente banalizar a nossa vida: o que eu faço glorifica a Deus ou envergonha a Deus? Está aí uma forma de viver. Deus faria isso? Aí vem aquelas perguntas, né? Pastor, pode isso? Pastor, pode aquilo? Se eu estou perguntando, se eu já estou vindo com essa pergunta, você já tem uma resposta. Não pode. Vai orar, pedir para Deus. Leia a Bíblia. A Bíblia já diz: fuja, não é do mal, é da aparência do mal. Luz e trevas não combinam. Eu não posso cantar a Deus e jorrar outra água. Ou a fonte vai jorrar água doce ou água amarga. Eu não posso dizer que eu amo a Deus e estou no boteco cantando Zeca Pagodinho, me enchendo a cara e falando que eu amo a Deus. Não faz sentido nenhum. Está errado, é pecado. Ponto, acabou. Não tem jeitinho. E simples assim. Por que eu estou falando isso? Porque hoje, meus irmãos, a gente está banalizando o pecado, banalizando aquilo que Deus fez. Um homem morreu por isso. Tem pessoas em países que morrem por isso. A Bíblia custou caro. O livro que você lê no Oriente Médio, se você abrir, você é assassinado. Se você seguir num país muçulmano e chegar assim, Cristo salva, automaticamente você é morto. Então você imagina, se tem países, nossos irmãos estão morrendo por isso, aqui eu não posso morrer, aí eu vou usar da minha liberdade para avacalhar o cristianismo. Está errado. Não posso. Então nós temos uma história construída e eu preciso aprender a sentar nessa história e desfrutar dela. Abra comigo Êxodo capítulo 3, é o texto dessa manhã, eu só fiz uma introdução e nós vamos meditar nessa palavra. Êxodo capítulo 3, verso de número 1, é o texto dessa manhã. Que chuva maravilhosa, glória a Deus. Todos acharam? Se sim, diga amém. Amém? Moisés estava cuidando do rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Levou o rebanho para o lado oposto do deserto, chegando a Horebe, ao monte de Deus. E o anjo do Senhor apareceu em uma chama de fogo numa sarça. Moisés olhou e viu que a sarça estava em chama, mas não era consumida. Então disse: vou me aproximar para ver as coisas espantosas, porque essa sarça não se consome. E vendo o Senhor que ele se aproximava para ver, chamou no meio da sarça: Moisés, Moisés. E ele respondeu: estou aqui. E Deus o prosseguiu: não te aproxime daqui, tire a sandália dos pés, pois o lugar em que está é a terra santa. E disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o teu rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse: tenho visto a opressão sobre o meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, e conheço os seus sofrimentos. Pai, essa é a tua palavra e nós rogamos por ela. Por isso, Espírito Santo, nessa manhã eu quero ser somente aquele que fala da tua palavra. Que eu suba nesse palco e seja o Senhor falando através de mim, para tocar os nossos corações, para endireitar nossas veredas, para que nós possamos dar muito fruto. E assim como essa estação que é transformada, nós possamos ver a chuva do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre tudo aquilo que nós empreendemos. E nós te pedimos, Espírito Santo, que nós possamos andar ainda mais perto de ti e ainda mais apaixonado pelo Senhor. No nome do Senhor Jesus, amém e amém e amém. Quando eu olho para o texto bíblico, Moisés está tendo uma experiência com o Senhor. Lembra que eu falei que as coisas não acontecem da noite para o dia, as coisas têm uma história, têm um passado, tem algo que aconteceu lá atrás. Moisés nasce, se você olhar o capítulo 2, Moisés nasce num lugar no Egito, depois que o povo de Israel chegou até lá através de José. José consegue se tornar governador, ele traz todo o povo de Israel para passar por aquela terra, para chegar numa terra prometida. E agora Moisés nasce.
Há um decreto que bebê precisa morrer, que criança precisa morrer. Moisés nasce e fica num lugar escondido. Ele fica naquele lugar escondido por muito tempo. Quando chega o momento de amamentar, a mãe faz um cesto, põe piche e desce ele no rio. Se você já assistiu a novela ou assistiu a história de Moisés, você vai ver. E a sua irmã vai acompanhando. Até que a filha de Faraó pega aquele cesto. Ela chega perto. Ela falou: você tem alguém que amamente? Ela fala assim: não. Eu tenho uma amada, uma serva, ela pode abençoar esse menino que era a própria mãe. Ela fala: você não pode levar, amamenta ele e depois traz para mim. Então a própria mãe que deu é a própria mãe que recebe. E agora essa é a graça de Deus, favor de Deus. E agora Moisés é amamentado, mas Moisés vai ser educado e crescido na casa de Faraó. Era o único acervo que tinha naquela época de cultura, de inteligência. Se você já teve o privilégio de ir para o Egito e ir para alguns lugares do Egito, tem um lugar chamado Petra. Você anda para aqueles lugares, tem um museu do céu aberto e você olha a história dos egípcios e você vai conhecendo a tecnologia egípcia ao ponto de você achar que a gente é moderno. Eu fui num lugar que escavaram e descobriram obelisco de 50, 60 metros de altura. E aí a casa é virada para o nascente do sol. Tudo que é nascente para o sol é abençoado. E aí quando você vê a casa, o sol se põe e ela não tem luz. Naquela época, eles faziam quadradinhos para a luz entrar. E quando chovia, ele abria a porta, o vento dava, a água não caía dentro. Tamanha era a tecnologia da época. Hoje a gente acha que a gente é moderno. Moderno era eles naquela época. Moderno é eles. Você olha aquele arco romano que não tinha estrutura. O arco romano, você olha a modernidade daquela época. Eu fui em alguns lugares, você fica espantado com a história daquele lugar. E toda a história repetitiva e construída. Então Moisés é educado nesse lugar, ele aprende toda a história. Ele é educado no berço do rei do faraó. Mas chega a determinado momento, José morreu, toda aquela geração morreu, o faraó morreu. E surge um outro povo, e o povo começa a oprimir o povo de Israel. Ao ponto de sofrimento ser alto, ao ponto de ser um sofrimento tão alto, que Moisés começa a ver, e ele entra em guerra com um soldado egípcio, ele mata o soldado, um hebreu olha para ele e fala assim: você não é um de nós. E Moisés foge, com medo de Faraó. E agora ele entra no capítulo 3, olha o contexto, Moisés sendo preparado, nem sabia, cresceu sendo preparado. Agora chega no capítulo 3, olha o que você vê, o que Moisés está fazendo? Moisés cuidava do rebanho do seu sogro. Moisés cuidava daquilo que era do sogro, ele estava trabalhando. Imagina, agora ele trabalhando para o seu sogro. Gente, trabalhar para o sogro não deve ser bom. É verdade, porque o sogro vai controlar a sua vida, ele vai lá, é sogro, meus irmãos. Ele sempre vai pender para o lado da filha. Não tem jeito. Você imagina um cara que trabalhar comigo, ele ficou casado com a Lara. Eu vou controlar ele, velho. Porque imagina ele fazer minha filha chorar, eu mato ele. Facinho. É daqui para cima. Uma menina da igreja, quando vai namorar, vem pedir para mim orar, eu já falo: meu irmão, olha o seguinte, você vai namorar com essa moça? Vai. É da igreja, hein? Sorriso daí para cima. Se chorar, eu te pego. E pego mesmo. Opa! Com força. Eu tenho que cuidar do meu rebanho. Então se alguém te fazer chorar, você fala comigo que nós vamos atrás. Com força. Opa! Na hora. Temos que cuidar. Temos que amar. Agora que interessante, versículo 2, o anjo do Senhor apareceu em uma chama de fogo, numa sarça. Aqui a gente vai aprender um primeiro fundamento, um Deus que se revela. Repete comigo: um Deus que se revela. Um Deus que se revela, ele está andando do nada, no deserto, ele olha uma chama. Ele olha uma chama pegando fogo que não se consome. Ele está olhando para aquele lugar e ele vê que Deus está se manifestando a ele. Moisés olhou e viu que a sarça estava em chama, mas o que acontecia? Ela não se consumia. Meus irmãos, imagina você chegar no meio do lugar, andando no deserto. De repente você vê um fogo pegando e a árvore não tem fumaça. Não é uma chaminé elétrica. Não é um fogo elétrico. É um lugar aberto onde a chama está pegando fogo e não é consumida. Ele olha, ele fica maravilhado. E a gente pode olhar aqui que a experiência que nós temos com Deus, Deus se revela.
Deus é aquele que dá a iniciativa. Deus sempre toma a iniciativa de nos encontrar. Deus sempre está nos buscando. Deus sempre está se revelando. Ao longo da história, Ele se revelou. Quando você olha entre fechar o livro de Malaquias, o último livro da Bíblia, fechar, até o Novo Testamento, são 400 anos de silêncio. A Bíblia diz que não existia profecia. Mas Deus levanta quem? Deus levanta a língua grega. Todo o pessoal judeu agora tinha língua grega. Depois Deus levanta o Império Romano. O Império Romano traz paz e segurança e via as estradas. A paz em Israel. Aí a Bíblia diz, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho amado. Ou seja, Deus sempre está arquitetando e organizando a história. É que nós não percebemos, mas Deus sempre está trabalhando. O silêncio de Deus é porque Deus já deu uma direção e a gente precisa andar por fé. O problema é que a gente quer dar um passinho, é aqui mesmo. Já viu gente que hoje não, hoje tem GPS, hoje tem várias coisas. Gente, eu dou aula por GPS. Minha mulher fala, você não obedece o GPS? Eu falo, não, eu sei o caminho. Eu lembro de um menino que ele foi buscar um negócio para nós, ele estava no GPS, chegou na rua do negócio, ele foi para mim assim, ligou para mim, onde é a casa? Eu falei, meu irmão, tem um monte de número, olha os números aí, procura. Porque é fácil a gente perguntar, é difícil a gente ter a revelação. É fácil para a gente ficar perguntando, o difícil é eu ter uma experiência. É fácil eu chegar para os outros, me diga como que é, mas você pode ouvir, eu posso te ensinar o que é treinar. Eu posso sentar aqui e te dar uma aula de futebol, mas você não vai jogar futebol. Eu posso dar uma aula de academia, mas você não vai ter preparo físico. Então você precisa exercer a sua fé. Você precisa ter a sua experiência. Moisés está tendo a experiência dele. Ele já matou e agora ele está tendo uma recuperação. O que a sarça não consumia. E aí o que é interessante, o versículo 3. Vou me aproximar para ver coisa espantosa, porque a sarça não se consome. A presença de Deus atrai. A presença de Deus não afasta. A presença de Deus não nos constrange. A presença de Deus nos atrai. Toda vez que a gente se decide se mover pela experiência que nós temos com Deus, nós vamos interagindo com Deus, a presença de Deus vai nos atraindo, vai nos envolvendo. E Moisés ficou espantoso, começou a andar e chegar perto de Deus e ficar mais perto de Deus. E sabe, uma das coisas que eu tenho aprendido nesses dias, eu preciso andar por fé. Eu preciso dar passos em fé. Eu preciso andar segundo a ordem que Deus me deu. Por isso que muita gente não entende as coisas que eu faço. Porque Deus fala comigo e eu sigo a direção que Deus fala. E é loucura. Porque às vezes é loucura mesmo. Deus não se explica, Deus se revela. Ou eu aceito o que Deus tem, ou eu vou rejeitar o que Deus está me falando. Ou eu dou o passo de fé, ou eu vou ficar para trás. Por isso que a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Para você buscar é necessário que você tenha fé que Ele exista. Então eu preciso dar passo de fé. E não é lógico. Porque 1 mais 1 para Deus pode ser 1 milhão. 1 milhão mais 1 milhão pode ser 0. Por isso que a matemática de Deus não se explica. Ela se vive. Eu sempre falo para os casais que vão casar. Vai casar? Marca a data do casamento. Você vai ver o sobrenatural de Deus. Parece que dinheiro vem que nem água. Por quê? Porque um projeto de Deus é família. E Ele vai fazer tudo para que uma família seja conquistada. Então você começa a orar e começa a jejuar e Deus começa a dar. Então eu preciso me interagir com o Senhor, eu preciso chegar a este lugar. Então a primeira coisa que eu aprendo, um Deus que se revela, vira para o lado, Deus que se revela. Agora faça uma pergunta para você, Ele já se revelou a você? O que Ele falou para você? Toda experiência tem algo para a nossa vida. Toda experiência é um sinal de Deus para mostrar que Ele está se revelando, que Ele está se mostrando, Ele quer algo. Então a primeira coisa que eu aprendo é um Deus que se revela. A segunda coisa que eu aprendo está no versículo 4. E vendo o Senhor que Ele se aproximava, chamou no meio da sarça, Moisés. Ele respondeu, aqui estou. Então a primeira coisa é Deus que se revela. A segunda coisa é um Deus que chama. E Ele te chamou. Todos nós somos chamados. Todos nós somos chamados a ir à presença de Deus. Todos nós somos chamados a chegar perto de Deus. Todos nós somos chamados a buscar a presença de Deus. Mas agora eu fui chamado. Por que a Bíblia diz? Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Por quê?
Porque existe um segundo passo. Olha o versículo 5. Não se aproxime daqui. Tire a sandália dos seus pés, pois o lugar aqui é terra santa. O que acontece? Agora Deus me chamou. Agora eu preciso ir. E o que eu preciso fazer? Deixar. E é aqui que muitos ficam para trás. Porque muitos querem a glória de Deus, mas poucos estão disponíveis para Deus usar. Muitos querem os benefícios de Deus, mas poucos estão disponíveis para Deus encher e usar. Muitos querem as primeiras coisas, muitos querem desfrutar do benefício de Deus, mas poucos estão disponíveis para Deus usar. Por isso que a Bíblia diz, os campos já estão brancos, mas poucos são os trabalhadores. Por quê? Porque é preciso se desprender, é preciso tirar a sandália, é preciso existir uma palavra chamada renúncia. Eu deixo que para trás fica, as coisas vão ficando para trás. A minha prioridade agora é agradar a Deus, é glorificar o nome de Deus. Por isso não combina eu dizer, olha só que frase, meu irmão, se você já fez isso, ore ao Senhor. Fala, Deus me revela. Eu não vou para o culto hoje que eu estou cansado. Quem disse que vai vir para o culto cansa? Se você está cansado, onde você vai encontrar renovo? É na presença. Quando você diz isso, você está dizendo, o Netflix, o filme, a minha programação é o meu Deus. É assim. Por quê? Porque eu não encontro em Deus um descanso, eu não encontro em Deus um renovo, eu encontro no meu lazer as minhas prioridades. Ou seja, agora Deus sou eu. Então quem está guerreando com Deus? O meu eu. Então eu fico no meio do caminho. E aí é o que ele diz: tira a sandália dos pés, tira este lugar. Ou seja, emoção e transformação são coisas diferentes. O que é emoção? Eu posso chegar no culto e chorar, ter uma experiência com o Senhor, me arrepiar. Isso é emoção. E tudo passa pela emoção. Eu posso vir gritar, falar, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, chorar, nos seus braços eu descanso, eu entrego tudo, Senhor. Quando você sai daquelas portinhas ali e volta para sua casa, quando o primeiro garçom te tratar mal, quando as coisas ficarem difíceis, ali vai revelar se foi emoção ou se foi transformação. O tempo revela se a conversão é genuína ou se não é. Porque no tempo eu vou precisar exigir uma palavra chamada fé. E aí a fé vai fazer eu continuar buscando a presença de Deus, independente de qualquer coisa. Reputação é o que os outros vê. Caráter é o que você faz no secreto. Reputação é o que você quer guardar. Todo mundo quer guardar uma reputação. Não, tenho uma boa reputação. É igual um rei. O filho de um rei lá, Naamã. Mas por dentro, cheio de lepra. E uma serva do Senhor fala assim, tem um profeta, vai lá que ele vai te purificar. Ele chega diante do o profeta manda alguém na frente, fala assim, eu não vou nem receber. Fala para ele ir lá no rio e mergulhar 7 vezes. O Naamã fica desesperado. Quem ele pensa que é para não me receber? Quem ele pensa que é para não me atender? Sabe que eu sou? E aí ele fala assim, vai meu filho. Aí um cara, servo dele, fala assim, ele pediu uma coisa impossível, mergulha 7 vezes no rio que você vai ser purificado. Ele vai para o rio, mergulha 7 vezes e é curado. Mas é Deus trabalhando no caráter de Naamã. Sabe, meus irmãos, e aqui a gente vai aprendendo algumas coisas. Não existe presença sem santidade. Não existe eu chegar na presença de Deus e as coisas não mudar. Porque quando eu leio a Bíblia, ela me fere. Por que ela me fere? A Bíblia diz, eu tenho que amar. Pastor, eu não sei amar. Eu tenho que perdoar. Eu não sei perdoar. Semana estava na célula, a gente estava num estudo sobre oração. Como que é a oração? Pai nosso que está no céu, santo é o teu nome, venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos perdoai, não nos deixais cair em tentação. Aí ele fala o quê? Perdoai as pessoas que nos ofendem. Lá na frente o Senhor fala assim,
se você não perdoar, eu não te perdoo. Ou seja, se eu ando com mágoa e não perdoo as pessoas, Deus não ouve a minha oração. Como que Deus está me usando se eu tenho mágoa? É emoção. Porque Deus não quebra a tua palavra. Você entende o que eu estou mostrando para você? É fundamentos, é Bíblia. Eu tenho ódio, aí eu vou tomar a ceia. Meu irmão, pede perdão. E sai daqui e vai consertar. Então, olha que interessante. Olha o raio. Eita glória! Eita glória, é forte, papai. Hoje o fogo vai cair. Então, olha que interessante. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Procure viver em paz com todos e em santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Ou seja, eu preciso me santificar. Eu preciso me purificar. Eu preciso buscar a presença de Deus. E o que ela vai fazendo? Ela vai me limpando. Eu lembro quando eu me converti, uma das primeiras coisas que eu fiz foi correr atrás das pessoas ao qual eu tinha machucado pedindo perdão. Porque eu não poderia caminhar com aquilo sem sabendo que eu prejudiquei alguém. Porque isso é transformação, não é emoção. Então muitas vezes a gente confunde emoção com santificação. E Moisés tem que tirar a sandália, ele tem que se desprender, porque todo lugar que você encontra Deus, Deus é santo. Os anjos cantam santo. A pureza de Deus, ela fala, você chega a ficar alvo como a neve, ou seja, puro, ao ponto de ser parecido com uma neve, branco, lavado, remido. Ou seja, eu preciso me santificar. Por isso que eu preciso perguntar para mim, eu amo o Senhor mais hoje do que eu amava há 3 meses atrás? Eu amo o Senhor mais hoje? Eu estou melhor do que eu estava antes? Eu estou me purificando? Eu estou buscando? Se eu não estou, eu estou com um problema. Porque é a mesma coisa, lá em casa eu tenho duas crianças. Eu tenho uma menina de 7 e um menino de 2. Comportamentos diferentes. Mas imagina a Lara com 7 anos tendo um comportamento de alguém de 2. O que ela tem? Ela tem um problema no seu desenvolvimento. E tem muito crente que não admite que já está 20 anos na igreja, 25 anos na igreja e fica flertando com o mundo. E acha que não tem problema. Meu irmão, você precisa voltar para o bercinho e aprender o beabá. Porque na mesa de criança você conversa como criança, mas na mesa de adulto você precisa conversar como adulto. Na mesa de criança você conversa como criança, mas na mesa de adulto o papo é outro. Não dá para admitir mais coisas que a Bíblia condena. Não dá para a gente passar pano em coisas que a Bíblia condena. Essa semana teve um problema. No Rio de Janeiro, 100 pessoas mortas. Gente, eu não estou dizendo aqui que a pessoa não mereceu. Cada um planta e colhe. Mas eu tripudiar e falar, bandido bom é bandido morto. Eu achar graça que uma pessoa morreu. Deixa eu falar algo para você. Se você viu um cristão fazendo isso, ele é tudo menos cristão. Porque todo ser humano é a imagem de Deus. É um dia de chorar e falar assim, Deus, ajude a nossa nação a ser transformada. Porque eu não posso achar que um filho de alguém merece ser morto. Agora é óbvio que o caos está instalado. É óbvio que a corrupção existe. É óbvio que aquelas pessoas não são inocentes. E ela colheram na sua pele o que ela plantou. Isso é uma consequência dela. Agora, eu tripudiar e fazer festa com a morte de alguém e dizer que eu sou cristão, faz o favor. Se converta. Se converta. Vai ler a Bíblia. Porque eu tenho certeza que Jesus chorou. Que Deus não quer ver as pessoas condenadas de jeito nenhum. Então a gente precisa olhar para Deus de uma forma mais séria. A gente precisa elevar o nosso padrão. Porque o padrão nosso é que vai determinar a sociedade. O nosso padrão de igreja é que vai determinar as próximas gerações. E eu estou preocupado com o futuro. Porque eu quero que a minha filha tenha uma vida organizada. Eu quero que a minha filha tenha uma vida onde o mundo seja um mundo que não vai matar ela, que não vai corrompê-la. Mas eu preciso preparar isso. É uma responsabilidade. Então, sem santidade eu não posso agradar a Deus. Eu preciso buscar, porque Ele se revela em santidade. Não existe presença sem santidade. Não existe revelação sem abrir mão de coisas. E a terceira e última coisa, para a gente caminhar para o final. Olha que interessante. Versículo 6, e disse mais: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó.
E Moisés escondeu o rosto porque teve medo. Por que ele escondeu o rosto? Agora Deus se revela falando o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés, você está no meio da história. Eu prometi para o seu pai Abraão. Eu não prometi para você. Você só é alguém no meio da história. Eu e você só somos alguém no meio de uma história. Eu e você somos alguém no meio de uma história de alguém. Então, ou seja, eu e você somos alguém no meio da história. Não foi eu que comecei o evangelho, não sou o primeiro pastor. Existe um monte de gente lá atrás. E eu sou só alguém no meio da história de alguém. Na história de Deus. E aí olha o texto dizendo para mim. Olha que interessante. Olha que coisa linda. Versículo de número 7. Então o Senhor disse: eu tenho visto a opressão sobre o meu povo, que está no Egito, e tem opressores, e conheço o seu sofrimento. Qual é a motivação que Deus está se revelando a Moisés? É por causa de Moisés? É por causa de quem? Do povo. Deus levanta uma igreja, não é por causa de nós, é por causa dele, é por causa do povo. Deus coloca um povo dentro da igreja, para fazer o quê? Para ter uma experiência com ele, para ser lavado por ele, para ser cheio dele, para ter a vida transformada, para desfrutar dos benefícios deles. Mas qual é o propósito de tudo isso? Cuidar do povo. E agora, olha que interessante, eu tenho visto o sofrimento. Quem tem visto? Deus. O que significa? Ele enxerga a sua dor, ele enxerga a sua luta, ele enxerga a sua complicação, ele enxerga o que você está passando, mas ele não quer que você fique só neste lugar. Ele quer te curar, te sarar, te preparar e te enviar. Aí olha o que ele fala: eu desci para livrar dos egípcios, para livrá-los dos egípcios e levá-lo daquela terra, uma terra boa, expansosa, uma terra que demanda leite e mel, um lugar dos cananeus, dos heteus, dos amoreus, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus. Ou seja, eu desci, Deus desceu para continuar a história e levar o povo aonde ele prometeu. Ou seja, Deus desce para usar pessoas, para levar o povo aonde ele prometeu. Onde ele prometeu o povo? Numa morada celestial, numa vida eterna. E eu e você somos protagonistas deste tempo, para fazer a diferença onde Deus nos colocou. Mas deixa eu dizer algo: Deus quer nos usar, mas Ele não precisa de nós. É nós que precisamos dele. E olha o que você vê no capítulo 2, versículo 23, voltando atrás. Depois de muitos dias, o rei do Egito morreu. Os israelitas continuavam gemendo debaixo da escravidão. Então clamaram ao Senhor por causa da escravidão, e o clamor subiu a Deus. Quem não tem prazer no nosso sofrimento, sabe quem é? Deus. Deus não tem prazer na nossa dor. Deus não tem prazer na nossa luta. Deus quer que a gente tenha uma vida plena. Mas se eu não entender que eu preciso interagir com Deus, buscar a santidade de Deus e pedir uma palavra, para ter uma direção de Deus, eu vou viver uma vida frustrada. Eu falava na nossa célula na terça-feira que multiplicou, 6 pessoas aceitaram Jesus na célula na terça. Foi uma coisa linda. E eu falava assim: quem já andou de helicóptero sabe o que eu estou dizendo. Um Robson 44, ele não voa por instrumentos, é visual. E a bússola dele é um barbante. Por quê? Se você pegar um nevoeiro, se você pegar um lugar fechado, esse barbante vai determinar se você está em linha reta ou se você está de ponta cabeça ou não, porque você perde o sentido. A nossa vida com Deus, sem uma palavra de Deus, é como andar no Robson. Sem a palavra de Deus, a gente perde o sentido. E a nossa vida vira de ponta cabeça. Eu preciso ter uma palavra. E a pergunta que eu faço para você: qual é a palavra de Deus para a sua vida? O que Deus está falando com você? Tem coisas que já estão aqui, Deus não precisa falar.
Pastor, eu preciso buscar a Deus. A Bíblia já diz: buscai ao Senhor de todo o coração. Pastor, eu preciso andar na santidade. A Bíblia diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. Deus não tem como ter muitos amores. Ou é o Senhor de todo o coração, ou é nada. Está aqui. Eu não preciso reinventar a roda. A Bíblia já diz. Pronto. Não dá para flertar com Deus e o pecado. Não dá para flertar com Deus e com o mundo. Não dá. Não significa que a gente não vai andar no mundo. Mas eu não pertenço no mundo. Eu trago transformação, eu ando, brinco, dou risada, como carne. Gente, modéstia à parte, terça-feira, está ali o pessoal da minha cela, comemos bem, não foi? Não foi? Foram 15 quilos de carne, maravilhosamente, muita risada, muita piada. A gente celebra a vida. A gente usa roupa, a gente caminha, a gente viaja, a gente curte a vida. Mas eu não deixo os meus valores serem mudados pelos valores do mundo. Hoje no mundo, quer ser feliz? Separa. Quer ser feliz? Dá um jeitinho. Quer não sei o quê? Corta o caminho. Quer não sei o quê? É tudo assim. Esses são os valores do mundo. Os valores de Deus quer ser feliz? Anda 2 milhas. Se pedir para dar uma, anda 2. Por que ele está falando andar 2? Naquela época era normal um soldado romano chegar para um judeu e falar assim: eu estou cansado, me carrega nas costas. Mas eu, Senhor. O judeu era obrigado a carregar um romano nas costas. O que o Senhor diz para ele? Se alguém te pedir para andar 1 milha, não anda 1 não. Anda 2. Transborda. Faz mais. Seja o melhor em tudo que você fizer. Dê tudo que você tem para satisfazer aquilo que Deus chamou para fazer. Seja o melhor empresário, seja o melhor patrão, seja o melhor funcionário, seja o melhor amigo, o melhor servo, o melhor em tudo que você fizer. Dê o seu melhor. O melhor não é o quanto você vai dar, mas é o quanto você entrega. Deus conhece o seu melhor. E muitas vezes a gente, para Deus, dá o que sobra. Quando eu falo dar, é sobre tempo. Dê o dízimo para Deus todo dia. Dá 2 horas e 24 minutos para buscar o Senhor todo dia. Tire 2 horas do seu tempo todo dia e comece a buscar a Deus. Comece a orar com o Senhor. A partir de segunda-feira, eu falei que esse mês é um mês de céu aberto. Toda segunda-feira, 6 horas da manhã, eu vou estar orando numa live. O mês todo. Porque eu creio que Deus vai mover algo. Chegou um tempo de uma nova estação. 6 horas da manhã. Vamos orar todos os dias. Nós precisamos buscar aquele que tem a palavra de vida eterna. Moisés buscou. E Moisés falou com Deus face a face. Agora Moisés não escondia o rosto porque teve medo. Agora ele escondia o rosto porque o rosto dele brilhava. E ele é um homem que leva o povo e tira do Egito. Um gago que não sabia falar, mas cheio de Deus. Eu não sei o que Deus tem para a sua vida. Eu não sei a área que você está. Eu não sei se nessa manhã o sofrimento é que está gritando na sua alma. Mas se é sofrimento, busque a presença de Deus. Agora, se é um chamado, para de adiar e começa a viver o que Deus tem. Porque é o único lugar de você ser feliz. É quando você está no centro da vontade de Deus. É o único lugar que eu e você vamos ter segurança. Porque a mão do Senhor não está encolhida para nos deixar de proteger. A mão do Senhor está estendida, ampliada, para que a gente possa ser protegido e guardado por Ele. Deus é maravilhoso.